Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vamos ler juntos, queridos? Assim diz a palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Que Deus aplique em nossos corações. Vamos orar ao Senhor? Pai, pedimos a iluminação do Senhor sobre nós. Sabemos que não somos suficientes para verdades tão sublimes, tão plenas da Tua sagrada palavra. Mas sob a iluminação do Teu Santo Espírito poderemos ouvir a direção que o Senhor nos dá e humildemente andar nos Teus caminhos. Ajuda, Senhor Deus, santifica o Teu povo. Ergue, Senhor Deus, e enche de ânimo para que façamos a obra que o Senhor nos confiou, tão maravilhosa, tão honrosa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, me lembro muito bem do Sr. William, foi um presbítero que teve muita influência na minha vida, e ele contando, ele era um empresário e ele tinha lá a sua empresa que vendia peças para tratores, e aí de vez em quando alguém apresentava alguém para o presbítero William empregar, dar emprego para essa pessoa, e que ele era muito influente também na cidade. E o presbítero William tinha uma frase que ele dizia o seguinte: a pessoa vem e apresenta dizendo, pode contratar fulano, ele é uma pessoa de muita iniciativa. E o seu William dizia, eu quero saber se ele é determinativa. Porque gente com iniciativa eu tenho muito. Muita gente que começa animado, mas a coisa não é concluída. Imagine, queridos, se a gente, por acaso, alguém prestasse o vestibular, saísse muito bem nas provas, isso ainda não dá o direito ao diploma. Não é isso? A graduação. É preciso que essa pessoa faça o curso, obtenha notas boas, continue estudando, se aprofunde naquilo que lhe for dado, e aí ela consiga concluir. Parece que algumas pessoas têm uma primeira experiência com Jesus, às vezes até dão a sua contribuição, e depois julgam que não precisam fazer mais nada pelo bom começo que tiveram. Parece que essa aqui é a preocupação de Deus nessa conversa que ele tem com Salomão. No capítulo 7, capítulo 6, nós temos a consagração do templo, porque Davi queria fazer um templo ao Senhor, mas Deus não permitiu. Permitiu que o filho de Davi, Salomão, construísse. Quando Salomão, já rei, constrói o templo, há uma mudança, há uma profunda diferença na história de Israel que vai acontecer. Já vem acontecendo algumas mudanças, como por exemplo, quando eles deixaram o período em que eles eram guiados pelos juízes, escolhidos por Deus, e graças à unificação que Eli e depois Samuel fizeram no reino, eles organizaram o reino e colocaram submissos a Deus. Foi um período de prosperidade. Eles quiseram um rei. Então já começa aí, a monarquia é uma concessão de Deus. E o templo, igualmente, é uma concessão. A ideia do templo nasce quando Davi, andando e usufruindo do palácio real, olha de um lugar alto e vê Deus, a aliança de Deus, a arca da aliança guardada dentro de uma tenda, porque era isso que era o tabernáculo. Então Davi queria mudar aquilo. Em outras palavras, podemos até pensar em Davi dizendo, imaginar Davi dizendo, Senhor, eu sou tão menor que o Senhor. O verdadeiro rei de Israel é o Senhor. Como que eu moro num palácio e o Senhor mora em tendas? Aliás, a palavra hebraica para templo e para palácio é a mesma. Não tem diferença. Então Davi quer erguer para Deus um palácio. E quando ele se propõe a fazê-lo, Deus não dá permissão a ele. Mas agora, Salomão está cumprindo aquilo que Davi tanto desejou. Faz um templo suntuoso conforme as medidas que o Senhor deu.
E obediente, ele ergue um templo, e agora a Arca da Aliança sai do templo, sai do tabernáculo, da tenda, e vai para dentro do palácio. Uma representação da presença de Deus. E aí o povo, com toda certeza, alguns poderiam se corromper. Se corromper pela ideia de que Deus agora habita numa casa feita de alvenaria. A tenda, podia a qualquer tempo Deus levantar e abandonar e deixar o povo. Irmãos, na Arca da Aliança tinha algumas argolas de ouro e uns bastões de ouro, que aquilo servia. Se você olhar aquilo dentro do templo, parece não ter nenhuma utilidade. Mas o tabernáculo tinha, porque tinha os responsáveis para guardar as cortinas, tinha uma tribo responsável para guardar as ferragens, outros guardavam os utensílios para poder viajar durante o deserto. Agora eles são um povo sedentário, eles não são mais nômades. E como sedentários agora têm diante de si o desafio de fazer uma casa de alvenaria para Deus. Isso foi entregue. É interessante que no início do capítulo 7, diz que desceu fogo do céu do Senhor e consumiu as ofertas que foram feitas a Deus. Imagina, queridos, que alguns diriam que foi uma combustão espontânea. Não foi tão espontânea assim, porque foi o Senhor que enviou esse fogo. Mas foi consumido. O Senhor consumiu, não foi um fogo feito por homens. Deus traz o seu fogo santo e consome. Os irmãos, é muito difícil termos a ideia do que foi esse sacrifício. Os irmãos terem ideia, e a partir do verso 4, no verso 5 mais especificamente, diz que o rei Salomão ofereceu para Deus 22 mil bois e mais 120 mil ovelhas. Foi preciso que eles dessem um jeito lá dentro, porque o altar que foi feito para receber não podia abrigar tanta oferta. Foi muita coisa. Imagina o que é isso. Dá um boi ou uma ovelha para cada habitante de Botucatu. Para você ter ideia da dimensão desse sacrifício. E aí esse sacrifício foi feito, parece uma coisa extraordinária, tão grandiosa, e Deus dá a sua aprovação trazendo fogo. Muitas pessoas podiam pensar, já cumprimos nossa missão, agora deixa eu me divertir, deixa eu fazer as coisas que eu gosto, porque afinal de contas eu já dei a Deus o que Ele queria. Esse sentimento, queridos, é desastroso. Me parece que o que Deus está tentando prevenir é que os homens pensassem que aquilo já era suficiente. Ainda tinham outras coisas para serem feitas. E daí o Senhor diz que mesmo tendo uma casa de alvenaria, mesmo tendo uma casa que não podia ser movida, o Senhor podia deixá-los. Conviver com o Senhor pode ser altamente perigoso se não andarmos nos seus mandamentos, se provocarmos a ira. A Escritura é farta de ilustrações e de exemplos que aconteceram na história de gente que provocou a ira de Deus e sofreu duramente. Alguns foram até consumidos, desapareceram, simplesmente porque provocaram a ira do Senhor. Então, ter a presença do Senhor é ao mesmo tempo uma grande honra, o Criador do universo morando conosco, porém, é também uma grande responsabilidade. E aí, o bom começo não é suficiente. É preciso que pensemos em mais do que isso. E o que nós temos aqui o hebreu talvez tivesse na sua mente, que agora Deus estava sob o seu controle. Porque já dei as coisas que o Senhor queria, construí uma casa suntuosa, ninguém tem algo tão bonito para morar, como demos ao Senhor, utensílios de ouro, sacrifício do jeito que Ele gosta, então agora Deus está obrigado a me conceder as bênçãos que eu quero. Deus não pode nos abandonar e nos deixar. Porém, dos versos 11 ao 13 mostram que a história não é bem essa. Deus está advertindo Salomão, diz o verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa,
prosperamente o efetuou. Ele conseguiu concluir o seu projeto. No verso 12 diz: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Ou seja, até aqui está tudo bem. Mas veja o verso 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo. Então Deus está dizendo que isso era uma possibilidade. Aqui ele não diz o que vai propiciar isso, mas fica inferido pelo texto do verso 14. Ele diz, se isso tudo acontecer, há uma possibilidade de vocês se livrarem da peste, se livrarem de toda sorte de males. E aqui vem a palavra dele dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, aqui é uma identificação do povo, o povo se identifica como povo de Deus. O povo de Israel era conhecido, e até por muitos, como o povo de Deus. Não era meramente o nome de o povo de Jacó, o povo de Abraão. Tanto é verdade que isso era uma referência entre eles, que o Salmo 137 nos narra que eles entrando na Babilônia, os babilônios estavam ansiosos para ouvi-lo e até exigiram que eles cantassem as canções de Sião, os alegres cânticos de Sião. E o salmista diz que o povo respondeu: como cantaremos os cânticos do Senhor em terra estranha? Aqui não é a nossa terra, aqui não é a terra que o Senhor nos deu. Então, com essas palavras, nós podemos entender que os cânticos e o culto a Deus eram muito conhecidos, eram famosos. Porém, o Senhor está dizendo que Ele poderia, mesmo assim, fechar os céus e não descer chuva. E vivemos um grande período de dificuldades, mas que, pelo fato agora de eles terem erigido a casa ao Senhor, Ele diz: se vocês chamarem pelo meu nome, se vocês me invocarem e dar algumas atitudes, o que nós podemos entender disso? Eu queria usar como ilustração para os irmãos entenderem bem. Tem gente no Brasil que está muito equivocado, achando que resolvemos todos os nossos problemas tendo votado em Jair Bolsonaro. Porque foi uma eleição em que as pessoas não votaram para obter algum tipo de benefício. Era um candidato que não tinha dinheiro, mas também que não tinha crime na sua folha de vida, no seu currículo. É um bom começo, mas não é o suficiente. Porque o que o povo brasileiro não está entendendo, e por isso as coisas estão paradas, e por isso as coisas não foram resolvidas, é porque o povo não consertou a sua relação com Deus. As pessoas não estão preocupadas em acertar sua vida com Deus. Querem talvez um bom presidente que não roube, para que eu tenha mais dinheiro para eu praticar iniquidade, para eu humilhar pessoas, para eu fazer coisas erradas e não compartilhar daquilo que me é dado. Bom, se é para isso que nós elegemos um presidente, então já está tudo errado. Qual que é a continuidade disso? O povo tem que pensar na sua relação com Deus. O Brasil precisa pensar, porque o Brasil tem dono. Segundo a Constituição, o dono do Brasil é você. Mas segundo a Bíblia, o dono do Brasil é Jesus. Então o Brasil precisa sim consultar o seu Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, porque os que arrasaram nossa nação por 16 anos foram eleitos com o voto do povo, e muitos votaram para atender seus próprios interesses, votaram com a cabeça errada. Então é preciso sim pensarmos que o nosso povo precisa se arrepender, precisa clamar ao Senhor e orar. Mas veja só que Deus diz, quando a terra estiver doente, quando as coisas não estivessem dando certo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então ele está nos mostrando que como a relação com Deus tem que ser. A nossa relação com Deus tem que ser de humildade. Humildade, queridos, por uma simples razão. Porque o nosso Deus é grande, Ele é imenso em poder. E você não é nada. Se um avião passar aqui a 9.000 metros,
ele não vai conseguir enxergar você andando na rua. Só 9 quilômetros para cima, que é uma altura normal do avião voar, e ele já não enxerga ninguém. Tão pequenos que nós somos. E o nosso Deus é o Deus do universo. Portanto, devemos corrigir a nossa maneira de lidar com Deus e não pensar que podemos, por alguma razão, controlar o Senhor. Nós não controlamos nada, não controlamos nem o próximo segundo da nossa vida. Se nós não podemos fazer isso, como podemos ofender a Deus tentando controlá-lo, tentando comprá-lo com as coisas que fazemos, com a nossa religiosidade? É disso que Deus está falando, que está dizendo ao povo agora, que se esse povo se humilhar, se o povo se colocar no seu devido lugar, mas a segunda colocação é interessante, que ele diz, e orar. Isso aqui é curioso, queridos, porque é uma coisa que, em geral, não se preocupa muito. Há muitos evangélicos que não, especialmente os históricos, que não veem valor praticamente nenhum na oração. Oram porque Jesus diz que devemos orar. Outros nem oram. Oram quando vêm à igreja, oram diante de um prato de comida, rapidinho, como orava um adolescente que tinha numa das igrejas que eu pastoreei. Esse adolescente, os pais diziam que ora por nós, Hélio. E o Hélio dizia simplesmente, Senhor, tu sabes. Para dar graça pela comida. Então, é muito comum que tenhamos pessoas que não orem. Porque não veem importância. Deus já sabe tudo. Tem gente que lança a mão até da frase que Jesus disse. Ele já sabe antes que você peça o que você vai dizer. Não significa que o Senhor não quer que nós documentemos o nosso desejo pela palavra. E o crente ocidental, o cristão ocidental, ele criou uma modalidade de oração que eu acho estranha. Né? Mas é costume nosso. Orar em pensamento, você já ouviu falar disso? Isso já é um contrassenso, porque orar implica em palavra. Você estudou em português, quando o professor dizia, esta oração termina com uma vírgula, e começa uma nova oração, não é assim? Bom, oração então são palavras. Palavras ditas, ou pelo menos palavras escritas. Mas uma coisa é certa, orar por pensamento vai ser confrontado com a palavra que nós vemos. Daniel orava 3 vezes ao dia, e a oração dele era oração mesmo, ele não estava fazendo uma coisa e orando. Foi tão ostensivo que Daniel foi preso e condenado à cova dos leões, porque foi visto orando. Dava para ver que ele estava orando. Em geral, o hebreu abria suas mãos e olhava para o céu. Era assim o gestuário do hebreu. Daniel, dentro do seu quarto, possivelmente estava de joelhos, com as mãos abertas e olhando para o céu pela janela que ele abriu na direção de Jerusalém. E por causa disso, ele pagou um preço altíssimo, porque era proibido orar durante aquele mês. E aí o rei Dario o joga na cova dos leões. Mas o que isso nos ensina é que oração, queridos, não pode ser meramente eu estou vendo televisão e penso em Deus. Isso ainda não é oração. Oração são palavras. Você tem que dizer. Aí o apóstolo Paulo diz que tudo que todos os seus pedidos, faça conhecido diante de Deus pela oração. Fale a Deus o que você quer. É verdade, Deus sabe tudo, sabe do meu pensamento, sabe do que eu preciso, do que eu desejo. Mas não orar também é falta de humildade. Não pedir. Quero lembrar os irmãos o que aconteceu. Lembra que em Mateus capítulo 8, Jesus encontra um leproso? Você se lembra das palavras de Jesus? O que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, se tu quiseres, há várias passagens disso, que Jesus provoca, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, mas queria que Adão tomasse a atitude de responder, estou aqui, Senhor. Que viesse a presença. Deus está sempre buscando que nós tomemos iniciativas. E aqui no caso da oração, o cego de Jericó, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
O que você quer que eu te faça, meu filho? Jesus não sabia? Sabia o que ele queria. Mas ele precisava verbalizar o que ele queria. É disso que o apóstolo Paulo diz. E quando você tornar conhecido pela oração, com súplicas e ação de graça, súplica já implica em humildade, você está suplicando a Deus, diz a palavra de Deus que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Portanto, o ato de orar era imprescindível para o povo de Israel se quisesse que cessassem as dores. Deus está dizendo, por me relacionar com o povo, eu posso trazer várias dores a vocês. Mas quando o povo se humilhar e orar, e aí em terceiro vem, ele disse, me buscar. É interessante que nessa expressão judaica tem a palavra face, rosto. Porque era assim que o hebreu entendia a questão de presença. Eu estou na presença do Joca porque a face dele está de frente para mim. Então estou para a face dele. Isso era expressão para se dizer na presença, diante do Senhor e coisas desse tipo que você vê muito na Bíblia. Geralmente é para a face, literalmente. E aqui ela aparece, buscar o Senhor é buscar a presença do Senhor. E é curioso isso, porque buscar a presença, olha, buscar a presença do Senhor parece um contrassenso, porque eu creio que Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Como que é isso, buscar a minha presença? Aí para o Antigo Testamento estava muito ligado ao templo, às ofertas, à busca, à reunião do povo para as festas. Isso era considerado buscar. Ouvir os profetas é buscar saber o que Deus tem a dizer na sua palavra. Mas Jesus no Novo Testamento nos exprime e interpreta tudo o que é a presença de Deus, o que é a presença do próprio Jesus. Ele disse uma coisa curiosa, ele falou assim, onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali estarei eu. É um tipo de presença diferente. Porque a presença de Deus pode ser para juízo, a presença de Deus pode ser silenciosa, mas a presença de Deus se torna efetiva. Jesus diz, eu estarei, quando estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome. Então, para nós, hoje, isso tem um significado para a cessação de dores, para que haja bênção no nosso país, para que nos sintamos em paz com o Senhor. Precisamos, como diz o evangelista Crispim dizia, ele dizia, há 2 coisas na vida que você nunca vai poder fazer sozinho. Uma delas é casar, a outra é ser igreja. É preciso mais um, pelo menos. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu. Então, buscar a presença do Senhor certamente tem o aspecto de estarmos com a igreja do Senhor, não negligenciarmos todos os serviços que Deus nos oferece através da sua igreja. E aqui ainda diz, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, um diz respeito à minha busca de Deus, da presença do Senhor, mas em seguida vem algo que diz respeito aos meus próprios atos. O homem tem que se converter dos seus maus caminhos. E parece que estamos ensinando o Evangelho que as pessoas não precisam se converter dos seus maus caminhos. Elas não precisam voltar atrás naquilo que erraram. Isso está errado. Isso não tem a ver com a Bíblia. João Batista pregava que para encontrar o grande rei, era preciso que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados. Arrependei-vos porque o reino está próximo. E aí, alguns, inclusive romanos, cobradores de impostos, que iam ser batizados por João, perguntavam, o que o senhor quer dizer com isso, arrependimento? E ele disse, se alguém tem 2 túnicas, dê uma para outro. Para alguém que precise, para que não passe frio. E aí ele começa a explicar algumas coisas, mostrando o que é uma conversão, o que é eu me arrepender, o que é eu me colocar diante de Deus para que Deus trabalhe através de mim. E aí, se converter dos seus maus pecados,
Parece que hoje esse é um discurso proibido. Aliás, já ouvi pastores se queixando que membros da igreja disseram para ele não falar contra o pecado, que ele estava falando muito. Mas a grande mensagem da Bíblia é do arrependimento, porque o Senhor é santo e não aceita que nós, na presença dele, vivamos uma vida de desobediência. Então, se você tem pecados, converta-se deles, que isso é uma conversão. Você conhece essa palavra, né? Nós aprendemos quando vamos tirar a carteira de habilitação que tem lá conversão à direita, conversão à esquerda. Significa que a estrada vai virar à direita e converter significa que você vai virar junto com a estrada para aquele lado direito. Quando você sai da estrada, isso se chama perversão. Conversão é quando você segue o caminho certo. E a perversão é quando você desvia-se do caminho. Então, se há alguma perversão, você tem que se arrepender. Quem tem vícios, sejam eles de que ordem forem, psicológicos, vícios físicos, precisa deixá-los. Devemos servir somente ao Senhor. Então, está em falta quem não se cuida nessa parte. Deus está dizendo que precisamos converter dos nossos maus caminhos. Se nós não abandonarmos os maus caminhos, ainda não é suficiente um bom começo. Então a continuidade diz, e Deus diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. São essas coisas que o Senhor nos diz. O verso 15, o Senhor continua, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Do verso 17 em diante vão alguns conselhos para Salomão, conselhos pessoais e exigências de Deus. Então, certas coisas que fazemos, a nossa conversão ao Senhor, a nossa dedicação, a construção de um templo ou de um lugar de adoração, é tudo um bom começo, mas não é o suficiente. O mandamento que Deus exige de nós é que amemos a Ele de toda a nossa força, todo o nosso entendimento e toda a nossa alma. Então, o que Deus está querendo de você não são algumas coisinhas. Ele quer tudo. E aí, como explica o pastor Ortiz, narrando de forma alegórica, claro, a sua conversão. Diz ele que o dia que encontrou Jesus, ele ficou feliz, falou, agora então eu posso ser salvo? Claro que isso aqui é só uma ilustração didática. Ele falando sobre a parábola da grande pérola, né, da pérola maravilhosa, aquela pérola que o homem vendeu tudo para ter. Então, ele disse, então a vida eterna é, mas isso tem um preço. E ele pergunta, preço? Não é de... Então, é muito caro? E Jesus disse para ele, é muito caro. Falou, então os pobres não podem entrar? Falou, não podem. Qualquer pessoa pode. Mas como ser muito caro? Porque vai custar tudo o que você tem. Você tem que dar tudo. E aí, ele disse, Senhor, eu só tenho $300 no meu bolso aqui. E Jesus falou, então são meus, passa para cá. Aí ele disse, mas Senhor, e agora? Como que eu volto para casa? Ele disse, você tem uma casa? Ela é minha também. E ele disse, mas Senhor, e agora? Onde eu ponho a minha família? Você tem família? Ele falou, eu tenho esposa e tenho 3 filhos, são meus. E ele disse, e agora eu vou fazer o quê? Vou morar numa tenda de camping? Ele falou, você tem uma tenda de camping? Ela é minha também. Senhor, agora não sobrou nada, só eu. Ele falou, pois é, chegamos então aonde eu queria, você também é meu. Lembra que eu vou deixar tudo isso na sua mão, só que lembra que é emprestado, não é seu. Você lembra que ontem você gritou com a sua esposa
e falou umas coisas bem humilhantes para ela, lembre-se que agora ela não é sua mais, ela é minha. Você converteu-se. Portanto, você vai pedir perdão para ela e nunca mais vai dizer essas coisas para ela, porque a sua vida não é sua mais, é minha. Tudo eu te empresto, mas nada é seu. Queridos, na realidade é isso. Tudo que nós queremos é o controle. E é exatamente o que não podemos ter. Porque tudo que controlamos nós destruímos. Nós fazemos o mal. E quando Israel acha que tem Deus sob o seu controle, ele vai se corromper. Isso aqui vai acabar redundando, queridos, no cativeiro babilônico. No fim da autonomia de Israel, porque depois disso sucedem-se os impérios, e Israel continua sendo sempre meramente um vassalo. Depois desse período, acabou a independência de Israel. Como diria Eli, foi-se a glória de Israel. Porque quando nós estamos nos controles, nós fazemos um desastre. Deixa Deus controlar. Ele sabe o que é melhor. Então lembre-se que o bom começo ainda não é tudo. Deus tem uma vida maravilhosa, paralela a essa que você está vivendo, que é muito boa. Mas os nossos olhos estão vendados e não conseguimos enxergar. Deus nos fará exemplo e bênção para o mundo. Mas somente se nós nos humilharmos, nos arrependermos, se nós orarmos ao Senhor, buscarmos sua face e nos convertermos, abandonarmos os nossos maus caminhos. Do contrário, queridos, você vai ser igualzinho aos outros, um sal que não salga e que não presta para nada, a não ser para ser jogado e ser pisado pelos homens. Vamos consagrar-nos ao Senhor. Diz o Senhor, desvenda os nossos olhos para eu ver a vida que o Senhor tem preparada para mim. E que pelo poder do Teu Santo Espírito eu possa vivê-la. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor.